É um prazer poder começar com vocês mais um curso aqui na DevMedia e dessa vez um curso de Delphi falando da biblioteca RTTI na prática. Nós vamos nesta videoaula fazer uma introdução à RTTI para aprender como ela funciona e o que ela pode nos ajudar a melhorar no dia a dia no desenvolvimento de software com Delphi. Eu tenho aqui então um pequeno formulário em que eu tenho dois botões e um memo. Nesse formulário, nós vamos ter um exemplo prático, básico do que a RTTI faz para nos ajudar, ok? Para você que não sabe o que é RTTI, esse curso vai te ensinar. RTTI é uma biblioteca de reflexão. Todas as linguagens de programação precisam de uma biblioteca de reflexão para que ela possa extrair dados dos seus próprios objetos. Por exemplo, quando estamos aqui trabalhando com o formulário e eu clico em um botão, o Object Inspector ele me dá em tempo de execução uma listagem de todas as propriedades e me dá os valores dessas propriedades. A biblioteca responsável em extrair as propriedades e extrair os valores em tempo de execução, no caso o Delphi que está sendo executado, é a RTTI. Isso é ser biblioteca de reflexão. É um mecanismo que reflete sobre a própria linguagem. Assim, não só objetos, mas qualquer classe pode ser trabalhada em tempo de execução sem você saber qual é esta classe ou qual é o tipo desta classe. Eu vou dar aqui dois exemplos para mostrar como a RTTI pode funcionar. Eu tenho aqui um botão de classe e um botão de descrição do botão mesmo. Quando eu clicar na descrição da classe, ele vai pegar uma classe que eu criei e vai descrevê-la aqui para mim no memo, utilizando a biblioteca RTTI. E quando eu clicar no botão descrição do botão, ele vai descrever o próprio botão. E assim nós vamos aprender os passos básicos da RTTI. Olha só, a primeira classe que eu fiz é essa classe tClient. Ela termina aqui, tem algumas propriedades, e eu desenvolvi um código para refletir sobre a classe cliente. Está aqui, ó. A primeira coisa que eu preciso fazer para refletir, fazer uma reflexão sobre essa classe, eu preciso adicionar aqui a biblioteca RTTI na USES. Então, eu instanciei aqui a minha classe tClient, preenchi algum dos seus atributos, ok? E eu vou fazer a reflexão, como eu disse, para descrever no memo. A primeira coisa que eu preciso é buscar na RTTI uma classe de contexto. Então, aqui eu estou instanciando. Na realidade, a RTTI Context não é uma classe, ele é um registro que contém métodos que fazem uma ponte entre a classe, que podemos não saber nem qual é o tipo de classe, para conectá-la aos objetos da RTTI que vai extrair os dados. Então, aqui eu crio, instancio um contexto, e a partir desse contexto, eu vou utilizar outros objetos da RTTI. Por exemplo, eu criei um objeto aqui do tipo, que o nome dele é tipo. O tipo dele é RTTI Type. RTTI Type me permite capturar a estrutura do objeto em tempo de execução. Então, eu chamo contexto, mando ele retornar o getType, aqui, a RTTI Type para tipo, passando como parâmetro a classe, que está instanciada aqui nessa variável C, .classType, que tem já o tipo aqui dentro. Ao ser passado como parâmetro e retornado um RTTI Type, nesse RTTI Type eu vou ter uma imensa quantidade de propriedades e métodos que vão extrair dados da minha classe. Eu, por exemplo, aqui mandei adicionar no memo o nome do tipo da classe, aqui, ó, tipo, que é o RTTI Type.name. E depois mandei fazer um for, retornando as propriedades desta classe. Então, nesse forinho aqui, eu pedi que o RTTI Type, que chama tipo, pedi para dar um getProperties, ele vai me retornar um array de RTTI Property, que é um objeto que armazena dados de propriedade.
eu declarei ele aqui, e aqui ele vai ser instanciado no foreign. Para cada vez que ele passar no foreign, ele vai me dar o nome da propriedade e o valor que está contido nessa propriedade. Para eu conseguir o valor, usei o método de RTTI Properties, que é o getValue, passando como parâmetro a classe que é exigido e dando um toString. Na verdade, ele me retorna aqui um objeto do tipo tValue. O objeto tValue, ele é muito rico em métodos para processar os valores. Então, eu fiz esta rotina aqui e também fiz uma rotina idêntica para o próprio botão. A diferença é que aqui eu instanciei a classe diretamente e aqui eu passei o sender como parâmetro de contexto. Novamente, eu instanciei um registro de uma classe RTT Context para criar um contexto. Através desse contexto, eu pedi para me retornar uma classe da RTTI para processar o tipo, e aqui armazenei em tipo, e depois eu pedi num foreign que me retornasse as propriedades. E para cada vez que ele passa um lado, ele vai me dar o nome da propriedade e vai me retornar o valor em string dessa propriedade. Vamos ver então como funciona para vocês entenderem o primeiro momento que a RTTI faz, ok? Estou aqui executando. Pronto, eu vou pedir a descrição da classe. Olha, em tempo de execução, eu não precisava nem saber qual tipo de classe era. Eu podia ter passado a classe como objeto mais básico, se fosse herdado, ele ia identificar do mesmo jeito e me deu, em tempo de execução, o nome e o valor de cada propriedade. Vamos ver aqui do botão. O botão, a mesma coisa, gerou um erro aqui por causa do com, mas não atrapalhou o procedimento. O botão, ele gerou todas as propriedades, mesmo aquelas que são eventos, com todos os valores que ele pôde jogar para string para mim, em tempo de execução, ok? Então, sabendo que é possível pegarmos e extrairmos dados de todos os tipos de classes com RTTI, nós podemos escrever uma série de soluções genéricas para poder trabalhar dados sem precisar até mesmo de utilizar datasets, trabalhando para jogar em banco de dados, ok? Então, por aqui nós terminamos. Até uma próxima e eu espero que você para darmos continuidade a esse curso.